Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. Você entrega o sinal, assina a escritura e 2 semanas depois recebe uma cobrança de 12 mil euros. Não é uma multa, é a sua parte numa obra da fachada do prédio. E essa obra já tinha sido aprovada quando você comprou o apartamento. O problema é que ninguém lhe falou dela. Comprar casa pode ser o melhor passo da sua vida, ou o erro que vai pagar durante anos. Neste podcast, você descobre o que quase ninguém explica antes da assinatura. E hoje vamos olhar para uma pergunta que pode poupar muito dinheiro. O que está acontecendo no condomínio onde fica o apartamento? Por que você não compra apenas os metros quadrados dentro da porta? Compra também uma fração de um prédio, das suas decisões, das suas despesas e, em alguns casos, dos seus problemas. A boa notícia é que dá para investigar isso antes do sinal. Não é preciso adivinhar. É preciso pedir, conferir e registrar. Por onde começar? Pela declaração de encargos do condomínio, confirmada pelo administrador. Peça uma versão recente, com a situação da fração que está a ser mindida. Quer saber se existem cotas em atraso, acordos de pagamento, encargos extraordinários já lançados ou outros valores associados à unidade. Mas esse documento resolve tudo. Não, ele mostra uma fotografia da fração, não mostra o filme completo do prédio. Por isso, peça também as atas mais recentes das assembleias e não leia apenas a primeira página. Procure referências à fachada, cobertura, infiltrações, elevador, impermeabilização, processos, fornecedores em atraso e aumento das cotas. Veja se há decisões aprovadas, propostas ainda em discussão ou obras adiadas repetidamente. Uma ata antiga não garante que nada tenha mudado. Pode ter havido uma nova assembleia, uma avaria inesperada ou uma despesa aprovada depois. A verificação reduz o risco, mas não elimina todas as incertezas. E há mais 3 peças importantes: o orçamento anual do condomínio, a apólice do prédio, quando aplicável, e o contato do administrador. Juntos, esses documentos ajudam a perceber se o condomínio tem reservas, se as despesas estão a crescer e se existe alguma intervenção prevista para os próximos meses. Agora pense como um comprador cuidador. Se o prédio parece bem cuidado, mas as atas falam há 2 anos de infiltrações na cobertura, isso é um detalhe. Se o elevador funciona hoje, mas existe uma intervenção aprovada para o próximo trimestre, isso entra ou não entra na sua conta? Entra, mesmo que ainda não haja andaimes à vista. Vamos a um exemplo simples. O apartamento custa 250 mil euros. Você pensa em entregar um sinal de 25 mil. Durante a análise das atas, aparece uma obra de fachada de 120 mil euros. Num cenário meramente ilustrativo, se existirem 10 frações com a mesma permilagem, seriam 12 mil euros para cada uma. Na vida real, o rateio pode ser diferente. Por isso, não faça a conta apenas por alto. Peça o orçamento da obra, a ata da aprovação e a cota exata daquela fração. Mesmo assim, já percebeu o impacto. O custo real do apartamento pode não ser 250 mil, mas 262 mil, antes de mudança, crédito e impostos. Então, faça perguntas muito específicas. Ao vendedor: existem cotas em atraso? Há obras extraordinárias aprovadas, propostas ou discutidas?
Existe algum processo ou conflito relevante relacionado com o condomínio ou com a fração? Ao mediador. Que documentos foram consultados, quando foram emitidos e o que ainda está pendente? Ao administrador, pergunte qual é a situação atual das cotas, quais despesas extraordinárias já foram aprovadas e se há obras previstas, mesmo que ainda não tenham começado. E peça as respostas por escrito. Se alguém disser, pode ficar tranquilo, está tudo certo, agradeça, mas peça o documento. Não é criar conflito, é transformar uma promessa numa informação que pode ser conferida. Organize tudo numa tabela simples. Documento pedido, data, quem respondeu, resposta recebida e ponto ainda não esclarecido. Guarde cópias. Se houver valores relevantes, documentos contraditórios ou responsabilidades pouco claras, procure apoio jurídico ou técnico independente. E estabeleça um prazo objetivo para receber a documentação antes de confirmar a proposta ou entregar qualquer sinal. Com os dados em mãos, você não fica preso a uma única saída. Mantenha a proposta, se o risco for aceitável. Renegocia o preço considerando uma despesa já aprovada. Pede esclarecimentos adicionais. Ou pausa e desiste, se houver inconsistências, pressão excessiva ou um custo que não cabe no seu orçamento. Antes do sinal, ainda existe espaço para decidir. Guarde esta sequência. Declaração recente de encargos. Atas. Orçamento. Informações do administrador. Confirmação por escrito e análise antes do sinal. O condomínio pode não eliminar a oportunidade, mas pode mudar o preço real e a segurança da compra. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Pedir, conferir e só depois decidir. Menos impulso, mais método, mais proteção. Antes de assinar a casa dos seus sonhos, aprenda a não comprar o pesadelo de outra pessoa. Se este episódio ajudou você, assine o podcast e acompanhe os próximos conteúdos. Peça o seu manual de sobrevivência no ecossistema imobiliário português e conheça o e-book Comprar Casa Sem Surpresas, disponível na Hotmart. Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembre-se, comprar casa não é confiar mais, é verificar melhor. Peça o seu manual de sobrevivência no ecossistema imobiliário português e descubra o método completo em Comprar Casa Sem Surpresas. Proteja-se, questione tudo e até o próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria. Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos. E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro e lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.